2h40. O Carlos Cabela foi embora depois do placar CBN, mas ele deixou um recado muito importante. Hoje tem uma entrevista exclusiva com o técnico do Guarani, o Mozart Santos, no CBN Esporte, segunda edição. Entrevista feita pelo Júlio Nascimento agora há pouco, atualizadíssima, e você vai acompanhar no CBN Esporte, segunda edição, a partir das 4h. Agora o assunto é política. Nós estamos com imagens, né, do vereador Rodrigo da Farmadic, do União Brasil. Vereador, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Estúdio CBN. Boa tarde, Marco. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar contigo e falar com os ouvintes da CBN, que transmite aí sempre notícias importantes para a nossa cidade e para a região metropolitana aqui de Campinas. Vereador, na sexta-feira passada nós conversávamos com o Luiz Carlos Rossini, né, o líder do governo na Câmara, e a gente falava sobre a federalização da Câmara, né? Então, os vereadores usando o espaço ali para discutir política nacional, para falar de urna eletrônica, que foi um exemplo que foi dado pelo vereador Rossini aqui. E agora a gente está falando com o corregedor da Câmara de Campinas, porque em 1 ano e meio, né, dessa legislatura já são quatro denúncias de quebra de decoro parlamentar, e o senhor, como corregedor, tem que receber essas denúncias, né, e arquivar ou passar para frente. A maioria foi arquivada, e discute-se também a criação de uma comissão de ética na Câmara de Campinas, né? Eu gostaria que o senhor falasse sobre esse assunto, sobre a necessidade de se ter uma comissão permanente de ética. Tem tantas comissões na Câmara, né, e nesse caso sobra tudo para o corregedor. É verdade, Marco. Você iniciou muito bem falando sobre os temas discutidos na Câmara Municipal de Campinas. Muitas das vezes nós estamos aqui na cidade de Campinas como vanguarda de projetos importantes para a cidade, que às vezes extrapolam os limites do município e são aprovados para outras cidades, até em âmbito federal. Mas a polarização da política nos últimos anos, no decorrer agora, inclusive, do último ano, acalorou essas discussões na Câmara Municipal. Nós não ficamos alheios dessa discussão de polarização entre direita e esquerda, e às vezes até ficando em segundo plano as pautas municipais, aquela que de fato tem benefício para o município e para o morador da cidade de Campinas, e acabamos discutindo, caindo nas discussões ideológicas. E sempre quando entra na seara da discussão ideológica, as discussões acabam sendo mais acaloradas, né? Por isso que é importante a gente ter a corregedoria, esse é o papel da corregedoria na Câmara, para poder mediar até o limite da onde vai a imunidade parlamentar, até o limite aonde o parlamentar pode acabar fazendo as discussões. E isso acabou, foi motivo de representação, de 2 ou 3 representações deste mandato, que acabaram sendo arquivadas. Uma que acabou, por fim, sendo até objeto de investigação criminal por parte do Ministério Público, que nós recebemos com um parecer conclusivo e acabamos arquivando. Exato. E aí o senhor se refere ao caso da rachadinha que não foi comprovada, né? Sim, é verdade, né? Apesar nos casos das denúncias, que até agora foram várias denúncias, né? E todas elas foram arquivadas, elas não chegaram a ser feita a representação na Câmara Municipal, no âmbito da corregedoria. Foi feita apenas através do Ministério Público, até uma alteração que a gente está discutindo a propor, porque a atuação do corregedor, ela se dá a partir do momento que é feita uma representação formal, né? Ela não pode ser anônima, ela precisa ser identificada e endereçada à presidência ou até à corregedoria. Essas denúncias que chegaram até o meu conhecimento foram através da imprensa, foi amplamente noticiada, até o papel da imprensa fazer a divulgação dessas denúncias, né? Quase todas elas foram arquivadas, mas não chegou ao âmbito da corregedoria, Marco. Tá certo. E qual seria, né, para o nosso ouvinte que é leigo na política, que elegeu os vereadores ou que votou não ganhou, né? Qual seria a diferença de ter uma comissão permanente de ética ao invés de cair tudo na mão do corregedor, vereador?
A comissão permanente de ética, na verdade, assim, a discussão que tá tendo agora não é exatamente a criação da comissão permanente de ética, mas sim dentro do âmbito da corregedoria, no momento da protocolização, foi protocolado uma representação, aí nós criaríamos uma comissão de ética formada pelos próprios parlamentares, não exatamente da mesa diretora, para discutir aquela representação e não ficar apenas discricionário do corregedor para tomar uma decisão quanto àquela denúncia. Até porque o corregedor hoje ele não pode assumir um papel de inquisidor a partir de uma notícia na imprensa, ele instaurar um procedimento investigativo, fazer uma apuração e depois propor uma condenação, até uma sanção, até porque a única que existe hoje no regimento é a cassação do mandato. Eu poderia, como corregedor, apenas recomendar, a partir de uma apuração e uma infração do regimento interno, a cassação de mandato através de uma comissão processante, que eu acho que muitas vezes, talvez, dependendo dessa infração, seria um remédio muito amargo, talvez por uma palavra mal colocada por um parlamentar, você cassar o mandato de um vereador. Mas esse hoje é o único remédio que tem, seria a cassação, que nós estamos propondo, inclusive, dentro da alteração do nosso regimento interno, que foi amplamente divulgado entre os vereadores, por provocação, inclusive, do nosso presidente Zé Carlos, para que a gente faça essa alteração, é que existam penas alternativas, como até você suspender o período de fala do vereador, uma advertência por escrita, ou até mesmo a suspensão do mandato, a depender da gravidade dessa infração, mas também não seria apenas discricionário do corregedor, teria que passar por uma comissão de ética formada, indicada pela corregedoria, para apurar o teor da denúncia. E nesse caso, vereador, seria uma discussão um pouco mais intensa, porque como o projeto ele ainda vai ser apresentado, então ele teria que ser muito discutido, né? E aí eu volto numa questão que eu fiz sexta-feira passada ao vereador Rossini aqui, sobre o período eleitoral que está chegando, né? E que às vezes as atividades na Câmara podem ficar paradas também, né? Então seria um projeto a longo prazo, no caso. Não exatamente, Marco, até porque dado ao elevado número de processos que têm aparecido, e também das representações que nós tivemos, porque eu já estou no segundo mandato, no primeiro mandato, que eu me lembre, teve apenas uma representação na corregedoria, nós já tivemos praticamente 5 representações, e aí eu levei essa discussão até para a Comissão de Constituição e Legalidade, conversei com outros vereadores que têm mais experiência na Câmara, que têm mais mandatos legislativos, a possibilidade da gente fazer essa alteração, e eles também se propuseram a discutir isso, e eu tenho certeza que, uma vez proposta pela mesa, para que dentro do âmbito das comissões e depois para aprovação no plenário, eu creio que dentre as próximas sessões legislativas na volta do recesso, a gente consiga aprovar isso, até porque a gente precisa sempre estar melhorando o código de ética nosso também, e o regimento interno, para que a gente possa dar uma resposta para a sociedade campineira, que a gente está atuando e trabalhando tudo dentro da probidade no âmbito do direito público. E essa melhora, ela poderia passar por denúncias, ou o fim de denúncias absurdas, por exemplo, porque, tirando esse caso da rachadinha que veio da imprensa, né, e acabou não sendo comprovado, a gente sempre deixa isso muito claro, a gente está vendo briga política de vereador com vereador apresentando, né, pedidos de quebra de decoro e tal. Isso diminuiria um pouco, colocaria uma barreira tendo que passar por uma comissão, vereador? É verdade, Marco, até porque dentro da discussão que nós tivemos, eu poderia citar, por exemplo, o seguinte: a palavra genocídio é uma palavra que ela representa algo muito ruim, e ela tem tipificado o que exatamente significa a palavra genocídio. E nós já tivemos ali dentro do âmbito da Câmara Municipal um parlamentar chamando o outro de parlamentar bolsonarista genocida. Isso ensejaria, em tese, para o corregedor da Câmara, mesmo que não tivesse uma representação, abertura de uma sindicância, mas isso está dentro de uma disputa, de uma polarização política, que isso acaba sendo utilizado agora como instrumento político de autopromoção, essas denúncias, para
de um lado ou de outro, a provocação de um utilizar uma palavra ou outra. Então, isso é muito importante para a gente fazer a alteração do Código de Ética, para a gente tipificar exatamente o que seria a infração ao Código de Ética ou a quebra de decoro parlamentar. Até um elemento simples que eu utilizei, porque dentro do primeiro mandato, quando eu tomei posse no primeiro mandato, eu, por um descuido, estava entrando dentro do plenário e um dos vereadores mais antigos me alertou, falou: vereador, Rodrigo, você está entrando sem gravata no plenário, e isso configura como quebra de decoro. Mas isso, depois, dentro dessa conversa, nós acabamos, eu falei, mas aonde está escrito esse código de ética que nós devemos seguir? E isso, na verdade, representava um costume, até porque as parlamentares mulheres, ela não tem exatamente uma vestimenta, e nós não temos isso, e nós não podemos levar também, que eu já vi em outras câmaras, que não é exigido a utilização da gravata em plenário, mas isso eu estou falando que é uma coisa simples que nós precisamos aprimorar o que é uma infração ética, para que não haja uma disputa de polarização apenas política, e que não utilize o instrumento da corregedoria apenas de forma política. Eu posso dar um exemplo que nós vivenciamos, inclusive, agora neste mandato, mas não no âmbito municipal, mas na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal, a cassação do mandato da deputada Flor de Lis e também do deputado Arthur Durval. São duas situações muito mais graves que não precisaria exatamente estar tipificada dentro de um código de ética, mas dentro do que foi denunciado, e mesmo que não houve ainda a condenação em definitivo, isso você configuraria uma infração ética, e tanto que eles tiveram seus mandatos cassados. No município de Campinas, aqui dentro do âmbito da corregedoria, nós não tivemos denúncias tão graves que eu tenho certeza que levaria ao cabo de cassação de mandato. Esperamos que não tenha, né? Mas, então, a gente sempre pede, quando faz entrevista, vereador, a gente sempre pede um prazo de alguma coisa. É difícil saber se passar, se for apresentada, deve ser apresentada, inclusive pelo senhor, essa proposta de comissão de ética na Câmara, mas para quando ela seria? Dá para pensar nisso, já que tem tantos trâmites, votação em primeira discussão, segunda discussão, tem alterações no projeto. Dá para pensar num período para isso? Se depender do corregedor, do vereador Rodrigo Farmadic, pode ter certeza que dentro de 4 sessões legislativas ela será votada, né? Mas isso não depende apenas do corregedor, mas a gente já está discutindo isso praticamente há 2 anos, essas alterações, né? Até porque passou pelo auxílio da Procuradoria Legislativa, das comissões que nós temos na casa, então isso já vai vir mais redondo e já foi apresentado para os parlamentares de uma reunião e quase todos concordaram a alteração que vai ser, que ela deve ser proposta. Então eu creio que dentro de 1 mês ou 1 mês e meio após o retorno das sessões ordinárias, nós vamos ter sim aprovado essas alterações, Marco. E a gente vai acompanhar e podemos conversar outras vezes sobre a colocação, né, ou a criação dessa comissão de ética na Câmara de Campinas. Vereador Rodrigo da Farmadic, que é do Partido União Brasil, é o corregedor da Câmara. Muito obrigado pela participação aqui no Estúdio CBN, vereador. Uma boa tarde, um bom fim de semana. Obrigado, Marco. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui falando do mandato e também da corregedoria, que é uma instituição muito importante, até porque eu tenho certeza que os seus ouvintes e os cidadãos campineiros, os eleitores, eles ficam acompanhando o dia a dia da Câmara e também dos seus representantes, os vereadores da cidade de Campinas, e eles têm que, de fato, cumprir o regimento interno e o código de ética para que a gente mantenha um bom relacionamento e também a probidade aqui na cidade de Campinas. Tá certo, muito obrigado. Agora são 2h55.